História de uma neurose infantil, O Homem dos Lobos, Sigmund Freud, 1918. Canal Psicanalista Selvagem. Terceira parte, A Sedução e suas consequências imediatas. É natural que a suspeita caísse primeiramente sobre a governanta inglesa, pois o garoto havia mudado durante a sua estadia. Duas lembranças encobridoras relativas a ela, em si incompreensíveis, foram conservadas por ele. Certa vez em que andava na frente, ela havia dito aos que a seguiam: "Olhem só o meu rabinho." Em outra ocasião, num passeio de carro, seu chapéu fora levado pelo vento, para a grande alegria dos irmãos. Isso apontava para o complexo ligado à castração, e permitia talvez a construção segundo a qual uma ameaça que ela dirigira ao garoto havia contribuído bastante para a gênese de sua conduta anormal. Não há nenhum perigo em comunicar tais construções ao analisando, elas nunca prejudicam a análise quando são erradas, e é claro que as formulamos apenas quando a perspectiva de por meio delas alcançar uma aproximação à realidade. Como efeito dessa colocação, surgiram sonhos cuja interpretação não foi muito bem sucedida, mas que pareciam lidar sempre com o mesmo conteúdo. Até onde se podia compreendê-los, diziam respeito a ações agressivas do garoto contra a irmã ou a governanta, e a enérgicas repreensões e castigos por isso. Como se, depois do banho, ele tivesse querido desnudar a irmã, arrancar-lhe a vestimenta, ou véu, e coisas assim. Mas não foi possível obter da interpretação um conteúdo certo, e quando se teve a impressão de que nesses sonhos o mesmo material era trabalhado de maneira sempre diversa, o entendimento dessas supostas reminiscências estava assegurado. Só podiam ser fantasias que em algum momento, provavelmente na puberdade, o sonhador tinha criado acerca de sua infância, e que agora emergiam de novo, em forma dificilmente reconhecível. Sua compreensão ocorreu de uma só vez, quando repentinamente o paciente se lembrou de que, ainda muito pequeno, na primeira propriedade, sua irmã o havia induzido a práticas sexuais. De início veio a lembrança de que no sanitário que usavam com frequência ela fez a proposta: "Vamos mostrar um ao outro bumbum", e fez seguir o ato às palavras. Depois se apresentou a parte essencial da sedução, com todos os detalhes de tempo e lugar. Foi na primavera, num tempo em que o pai estava ausente, as crianças brincavam no chão, num aposento, enquanto a mãe trabalhava no cômodo vizinho. A irmã tinha segurado o seu membro e brincado com ele, dizendo coisas incompreensíveis sobre Anânia, à maneira de explicação, que Anânia fazia o mesmo com todo o mundo, com o jardineiro, por exemplo, que o colocava de cabeça para baixo e agarrava seus genitais. Isso permitiu a compreensão das fantasias que havíamos conjecturado. Elas deviam apagar a lembrança de um acontecimento que mais tarde parecia ofender o amor próprio masculino do paciente, e alcançavam esse fim ao substituir a verdade histórica pelo oposto desejável. Conforme essas fantasias, ele não tinha desempenhado o papel passivo diante da irmã, mas, pelo contrário, fora agressivo, quisera ver a irmã despida, fora rechaçado e castigado, e por isso tivera o acesso de fúria de que a tradição doméstica tanto falava. Era também adequado envolver nessa ficção a governanta, a quem a mãe e a avó atribuíram a maior parte da culpa por seus ataques de raiva. Tais fantasias correspondiam precisamente, então, às lendas com que uma nação que se tornou grande e orgulhosa procura ocultar a pequenez e a desdita de seu começo. Na realidade, a governanta só podia ter uma participação remota na sedução e nas suas consequências. As cenas com a irmã tiveram lugar na primavera do mesmo ano em que, nos meses de pleno verão, a inglesa veio substituir os pais ausentes. Foi de outra maneira que se originou a hostilidade do menino frente à governanta. Ao insultar e xingar de bruxa babá, ela seguia os passos da irmã, que havia contado primeiro aquelas coisas monstruosas da babá, e assim o deixava exteriorizar contra ela a aversão que, em consequência da sedução, como ainda veremos, ele tinha desenvolvido para com a irmã. Mas a sedução pela irmã não era certamente uma fantasia. Sua credibilidade foi aumentada por uma comunicação jamais esquecida, da época madura posterior. Um primo, mais de 10 anos mais velho,
tinha-lhe dito, numa conversa sobre a irmã, que se lembrava muito bem da criaturinha petulante e sensual que ela havia sido. Quando era uma menina de 4 ou 5 anos de idade, ela se sentou uma vez em seu colo e lhe abriu a calça, para pegar em seu membro. Neste ponto gostaria de interromper a história da infância de meu paciente para falar dessa irmã, de seu desenvolvimento, seu destino e a influência que teve sobre o irmão. Ela era 2 anos mais velha, e sempre permanecerá à frente dele. Indomável como um garoto na infância, logo principiou um brilhante desenvolvimento intelectual, destacou-se pela inteligência aguda e realista, privilegiando as ciências naturais em seus estudos, mas produzindo também poemas que o pai estimava bastante. No tocante ao espírito era bem superior a seus numerosos pretendentes iniciais, e costumava gracejar deles. Mas aos 20 e poucos anos começou a ficar de humor deprimido, queixando-se de não ser muito bela e se afastando de todo o convívio. Ao fazer uma viagem em companhia de uma senhora amiga, retornou contando coisas totalmente inverossímeis, que teria sido maltratada por essa acompanhante, mas permaneceu obviamente ligada à suposta atormentadora. Numa segunda viagem, pouco depois, envenenou-se e veio a morrer longe de casa. É provável que sua afecção correspondesse ao início de uma dementia precoce. Ela era prova da considerável herança neuropática da família, mas não certamente a única. Um tio, irmão do pai, morreu após uma longa e singular existência, com indícios que levam a pensar numa grave neurose obsessiva. Um bom número de parentes colaterais foi acometido, e ainda é, de perturbações nervosas mais leves. Para nosso paciente, a irmã era, na infância, sem considerar no momento a sedução, uma incômoda rival na estima dos pais, cuja superioridade, demonstrada impiedosamente, ele sentia como algo opressivo. Invejava particularmente o respeito que o pai testemunhava pelas capacidades de seu espírito e as realizações intelectuais, enquanto ele, intelectualmente inibido desde a neurose obsessiva, tinha de se contentar com um prestígio menor. A partir dos 14 anos de idade, sua relação com a irmã começou a melhorar, uma disposição similar de espírito e a oposição comum aos pais os aproximaram tanto que eles se tratavam como excelentes amigos. Na tempestuosa excitação sexual de sua puberdade, ele ousou buscar uma maior intimidade física junto a ela. Ao ser rejeitado, de maneira hábil e decidida, voltou-se para uma menina camponesa que servia na casa e que tinha o mesmo nome de sua irmã. Assim fazendo deu um passo decisivo para a sua escolha heterossexual de objeto, pois todas as garotas por que mais tarde se apaixonou, frequentemente com os mais claros indícios de obsessão, eram também criadas, cuja educação e inteligência tinham que estar bem abaixo das suas. Se todos esses objetos amorosos eram substitutos para a irmã que lhe foi negada, não é de rejeitar que uma tendência ao rebaixamento da irmã, a abolição de sua superioridade intelectual, que um dia oprimira tanto, tenha sido decisiva na sua escolha de objeto. Foi a motivos dessa espécie, que se originam da vontade de poder, do instinto de afirmação do indivíduo, que Alfred Adler subordinou a conduta sexual do ser humano, como tudo o mais. Sem negar a vigência de tais motivos de poder e privilégio, nunca me convenci de que eles pudessem ter o papel dominante e exclusivo que lhes é atribuído. Se não tivesse conduzido a análise de meu paciente até o fim, eu me veria obrigado, pela observação desse caso, a corrigir no sentido de Adler a minha opinião preconcebida. Inesperadamente, a conclusão dessa análise trouxe um novo material, no qual novamente se mostrou que esses motivos de poder, em nosso caso a tendência ao rebaixamento, haviam determinado a escolha de objeto apenas no sentido de uma contribuição e racionalização, ao passo que a determinação verdadeira, mais profunda, me permitia conservar as convicções anteriores. 4 Quando chegou a notícia da morte da irmã, disse o paciente, ele mal sentiu dor. Obrigou-se a dar mostras de luto e pôde se alegrar, com toda a frieza, por ter se tornado o único herdeiro da fortuna. Havia vários anos sofria da sua doença, quando sucedeu aquilo. Confesso que por um bom período essa informação me fez inseguro no diagnóstico do caso. Era de supor, não há dúvida,
que a dor referente à perda do mais querido membro de sua família teria a expressão inibida pelo ciúme ainda existente em relação a ela, e pela intervenção de seu amor incestuoso, que se tornará inconsciente, mas eu não conseguia renunciar a um substituto para a irrupção de dor que não acontecerá. E ele foi encontrado finalmente numa outra expressão de sentimento, que para meu paciente continuava incompreensível. Poucos meses após a morte da irmã, ele fez uma viagem à região em que ela havia morrido, e lá procurou o túmulo de um grande escritor que era então seu ideal, chorando lágrimas ardentes sobre esse túmulo. Foi uma reação estranha também para ele, pois sabia que mais de 2 gerações haviam passado desde a morte do venerado escritor. Só a compreendeu ao se lembrar que seu pai costumava comparar os poemas da irmã falecida aos do grande poeta. Ele me havia dado uma outra indicação do modo correto de apreender essa homenagem, aparentemente dirigida ao poeta, graças a um erro no seu relato, que pude destacar então. Antes ele tinha informado, repetidamente, que a irmã se suicidara com um tiro, e teve de fazer a correção de que ela de fato havia se envenenado. Mas o poeta foi morto num duelo com pistolas. Agora volto à história do irmão, que devo expor de maneira pragmática por um certo trecho. Verificou-se que a idade do menino, a época em que a irmã principiou as manobras sedutoras, era de 3 anos e 3 meses. Isso ocorreu, como já disse, na primavera do mesmo ano em que os pais, ao regressar no outono, o encontraram profundamente mudado. É natural estabelecer um nexo entre essa mudança e o despertar de sua atividade sexual, havido nesse meio tempo. Como reagiu o garoto às tentações da irmã mais velha? A resposta é, com a recusa, mas ela era relativa à pessoa, não à coisa. A irmã não lhe era agradável como objeto sexual, provavelmente porque a relação entre os dois já era determinada de modo hostil pela competição no amor dos pais. Ele a evitava, e as solicitações dela também cessaram. Mas ele buscou conquistar, no lugar dela, outra pessoa mais querida, e informações da própria irmã, que invocara Anânia como modelo, orientaram sua escolha para esta. Ele começou então a brincar com seu membro diante da Anânia, o que, como em muitos outros casos em que a criança não esconde o onanismo, deve ser apreendido como tentativa de sedução. Anânia o decepcionou, fez uma cara séria e explicou que aquilo não era bom. As crianças que faziam aquilo ficavam com uma ferida no lugar. O efeito dessa comunicação, que equivaleu a uma ameaça, deve ser acompanhado em várias direções. A dependência do menino em face da Anânia foi relaxada. Ele pode ter se aborrecido com ela. Mais tarde, quando se estabeleceram seus ataques de fúria, verificou-se que estava realmente zangado com ela. Mas era característico dele defender primeiramente com obstinação, diante de algo novo, toda a posição libidinal que devia abandonar. Quando a governanta surgiu em cena e xingou e expulsou do aposento Anânia, tentando destruir sua autoridade, ele exagerou seu amor à insultada e assumiu um comportamento brusco e desafiador frente à governanta agressora. No entanto, ele começou a buscar em segredo um outro objeto sexual. A sedução lhe havia dado a meta sexual passiva de ser tocado nos genitais. Veremos de quem ele pretendia obter isso, e que caminhos o levaram a essa escolha. Corresponde inteiramente às nossas expectativas saber que com suas primeiras excitações genitais teve início a sua pesquisa sexual, e que logo ele deparou com o problema da castração. Nessa época ele pôde observar 2 garotas urinando, sua irmã e uma amiga dela. Com sua perspicácia, tal visão já poderia levá-lo a compreender os fatos, mas ele se comportou como sabemos que fazem outros meninos. Rejeitou a ideia de que via confirmada a ferida com que Anânia o ameaçara, e deu a si mesmo a explicação de que aquilo era o bumbum da frente das meninas. O tema da castração não estava eliminado com essa decisão, em tudo o que ouvia, encontrava novas alusões a ele. Certa vez, quando as crianças receberam bastões de açúcar coloridos, a governanta, que era dada a fantasias cruas, afirmou que eram pedaços de serpentes cortadas. A partir disso ele se lembrou que o pai tinha encontrado uma serpente durante um passeio, e a tinha feito em pedaços com sua bengala.
E leram-lhe a história, em Renata, a raposa, do lobo que quis pescar peixes no inverno e usou a cauda como isca, o que fez a cauda se partir no gelo. Ele aprendeu os diversos nomes com que se designam os cavalos, conforme seu sexo esteja ou não intacto. Portanto, o pensamento da castração ocupava, mas ele ainda não lhe dava crédito, nem sentia medo. Outros problemas sexuais lhe surgiram dos contos que naquele tempo conheceu. No Chapeuzinho Vermelho, e nos Sete Cabritinhos, as crianças eram tiradas da barriga do lobo. Então o lobo era um ser feminino, ou os homens podiam também ter crianças no corpo. Naquele momento isso ainda não estava decidido. Fora isso, na época dessa investigação ele ainda não sentia medo do lobo. Uma comunicação do paciente nos abrirá o caminho para compreender a mudança de caráter que se evidenciou durante a ausência dos pais, em conexão mais remota com a sedução. Ele conta que deixou de se masturbar logo após a recusa e a ameaça da Nânia. Sua vida sexual, que começava regida pela zona genital, sucumbiu então a uma inibição exterior, e por influência desta foi remetida de volta a uma fase anterior, de organização pré-genital. Em consequência da supressão do onanismo, a vida sexual do garoto assumiu caráter sádico-anal. Ele se tornou irritadiço, atormentador, satisfazendo-se dessa maneira junto às pessoas e aos animais. Seu principal objeto era a querida Nânia, que ele sabia mortificar até lhe arrancar lágrimas. Assim ele se vingava nela pela rejeição sofrida, e ao mesmo tempo satisfazia seu desejo sexual na forma correspondente à fase regressiva. Ele começou a praticar crueldades com pequenos animais, a pegar moscas, para lhes arrancar as asas, a esmagar besouros com os pés. Em sua fantasia ele gostava também de bater em animais grandes, como cavalos. Portanto, eram sempre ocupações ativas, sádicas, de seus impulsos anais trataremos depois, num outro contexto. É de grande valor que na lembrança do paciente emergissem também fantasias contemporâneas de outro tipo, em que meninos eram castigados e espancados, recebiam pancadas especialmente no pênis, e é fácil adivinhar para quem esses objetos anônimos serviam de bode expiatório, a partir de outras fantasias que pintavam o herdeiro do trono sendo trancado num quarto estreito e espancado. O herdeiro do trono era evidentemente ele mesmo, o sadismo havia se voltado na fantasia para a própria pessoa, e se converter em masoquismo. O detalhe de que o órgão sexual mesmo recebe o castigo permite a conclusão de que nessa transformação já participava uma consciência de culpa, referente ao onanismo. Na análise não restou dúvida de que essas tendências passivas tinham aparecido ao mesmo tempo ou logo depois das sádico-ativas. 5 Isso condiz com a insolitamente clara, intensa e duradoura ambivalência do doente, que aqui se mostrou pela primeira vez no desenvolvimento uniforme dos pares de instintos parciais opostos. Esse comportamento permaneceu característico dele também depois, assim como um outro traço, o de que nenhuma das posições instituídas da libido foi totalmente cancelada por outra posterior. Ela continuava a existir ao lado de todas as demais, o que permitiu a ele uma oscilação constante, incompatível com a aquisição de um caráter fixo. As tendências masoquistas do menino nos conduzem a outro ponto, que até agora evitei mencionar, porque só pode ser confirmado pela análise da fase seguinte de sua evolução. Já mencionei que, após a rejeição pela Nânia, ele desprendeu dela sua expectativa libidinosa e passou a ver uma outra pessoa como objeto sexual. Essa pessoa era o pai, que estava ausente. A essa escolha ele foi certamente levado por uma conjunção de fatores, inclusive fortuitos, como a recordação do despedaçamento da cobra, mas sobretudo ele renovou assim a sua primeira e mais primordial eleição de objeto, que, em conformidade com o narcisismo do bebê, tinha se realizado pela via da identificação. Já ouvimos que o pai fora o seu modelo admirado, que, ao lhe perguntarem o que pretendia ser, ele costumava responder: um homem como meu pai. Esse objeto de identificação da sua corrente ativa tornou-se então objeto sexual de uma corrente passiva, na fase sádico-anal. A impressão é de que a sedução pela irmã o teria empurrado para o papel passivo e lhe dado uma meta sexual passiva.
Sob a influência contínua dessa experiência, ele descreveu o caminho desde a irmã, através da Nânia, até o pai, da postura passiva diante da mulher à mesma perante o homem, e nisso estabeleceu contato com sua fase primeira e espontânea de desenvolvimento. O pai era agora novamente seu objeto, a identificação era substituída pela escolha de objeto, correspondendo ao desenvolvimento mais elevado, e a transformação da postura ativa em passiva era resultado e indício da sedução que entretanto ocorrerá. Naturalmente não teria sido fácil manter uma postura ativa diante do pai poderoso, na fase sádica. Quando o pai voltou, no final do verão ou no outono, seus acessos de fúria e cenas raivosas tiveram nova função. Diante da Nânia serviam a finalidades sádico-ativas, diante do pai seguiam propósitos masoquistas. Exibindo sua ruindade, ele queria receber castigo e pancadas do pai, obtendo assim dele a desejada satisfação masoquista. Seus gritos eram verdadeiras tentativas de sedução. E, de acordo com a motivação do masoquismo, nesses castigos ele encontrava também a satisfação de seu sentimento de culpa. Ele conservou a lembrança de como, numa dessas cenas malcriadas, aumentou os gritos quando o pai se dirigiu a ele. O pai não o surrou, porém, e buscou acalmá-lo, brincando com as almofadas de sua caminha como se fossem bolas. Não sei com que frequência os pais e educadores, ante a inexplicável ruindade da criança, teriam ocasião de lembrar-se dessa típica relação. A criança que se comporta de maneira intratável está fazendo uma confissão e provocando um castigo. Ela procura, com a punição, ao mesmo tempo apaziguar sua consciência de culpa e satisfazer sua tendência sexual masoquista. Um maior esclarecimento de nosso caso devemos agora à recordação, surgida com grande nitidez, de que os sintomas de angústia só se teriam juntado aos sinais de mudança de caráter a partir de determinado evento. Antes não haveria angústia, e imediatamente após o evento ela teria se manifestado de forma atormentadora. O momento dessa transformação pode ser indicado com certeza, foi logo antes de ele completar 4 anos. Em virtude desse ponto de referência, o período da infância de que propusemos nos ocupar se divide em 2 fases. A primeira, de ruindade e perversidade, da sedução aos 3 anos e 3 meses até o aniversário de 4 anos, e a segunda, subsequente e mais demorada, em que predominam os sinais da neurose. Mas o evento que permite essa divisão não foi um trauma exterior, e sim um sonho, do qual ele despertou com angústia.